Sejam bem-vindos, eu sou Fernando Dereste, esse é o Bruno Marinho e hoje estamos aqui para falar um pouquinho com vocês a respeito de obras e imposto de obras. Esse é o Bruno e apresenta aí pra gente, Bruno, a sua empresa. Beleza, galera? Muito bem-vindos aí ao meu escritório, à minha empresa. Nós somos o Obra 123, Imposto Reduzido, Obra Regularizada, focado aí na parte de redução de imposto de obra, tá? Hoje a gente resolveu escolher um tema aqui, né, eu junto com o Fer, e para falar um pouquinho sobre decadência tributária, ou seja, quando o poder público ele não tem mais o direito de cobrar o imposto que você, como dono de obra, deveria pagar. A gente vai bater um papo aqui, vocês vão ouvindo, e depois nesse vídeo a gente vai deixar aberto aí, que vai ficar publicado para vocês perguntarem, a gente vai responder com toda a certeza aí para tentar tirar todas as dúvidas. Com certeza, né? Porque a gente sempre tem ou conhece alguém que tem um imóvel que não pagou o imposto e às vezes não está regularizado, e a gente quer saber como que faz, e hoje o Brunão vai aí, explicar tintim por tintim pra gente. Vou explicar até um caso emblemático que passou aqui pelo escritório e aí vocês vão entender muito bem do que a gente está falando. Legal, Brunão. E como que funciona a respeito do imóvel que já faz algum tempo que foi construído e esse imposto não está regularizado, você não consegue vender esse imóvel financiado? Como que funciona isso, Bruno? Vou tentar fazer primeiro um apanhado geral aqui. Bacana. Que é o seguinte, né? Como a gente já vem falando em outros vídeos e tudo, todo mundo que constrói precisa obrigatoriamente pagar o imposto de construção, que é o mais famoso INSS da obra, né? Que a gente acaba falando aí. Então você construiu, obrigatoriamente tem que pagar. Seja pessoa física, seja jurídica. Porém, nosso país, ele tem ainda uma cultura de muitas pessoas fazerem aquela autoconstrução. Construir e depois ver o que faz. E aí, o que gera? Gera uma enxurrada de imóveis, construções irregulares. E aí, o que é a construção irregular? Não necessariamente é uma obra que está feita de forma errada. Ela só está, às vezes, irregular documentalmente. Ela não passou por aprovação de projeto na prefeitura, ela não tem alvará de construção, ela não tem a regularização perante a Receita Federal, que é o nosso principal trabalho, ela não tem a emissão das certidões de obra, que são a certidão negativa de débitos, ela não tem uma certidão positiva, ela não tem um habite-se, né, que é um documento também que é expedido pelas prefeituras para dizer que aquele imóvel está pronto para morar, né? Então, existem muitas pessoas que compram o terreno, começa a construir, chama o pedreiro, o Zé faz a obra e beleza. E mora lá por 20 anos. Mora lá por 20 anos, 5 anos, 10 anos, não importa. Quando vai vender, lá, aí toma um susto. Aí é que entra depois a questão, a pessoa precisa vender, né? Ou precisa transmitir esse imóvel de alguma forma, ou simplesmente quer valorizar o imóvel, inventário. Acontecem diversos cenários onde a pessoa precisa regularizar esse imóvel. E aí ela se depara com toda essa sequência, né? Entendi. Aprovação de projeto, alvará, emissão de habite, Receita Federal e averbação no cartório. Porque daí só quando averbou no cartório que essa pessoa vai estar com o imóvel 100% regularizado. Entendi. E aí, o que é a decadência tributária, né? O que é essa questão em si? Acho que muita gente já ouviu falar, mas quem não ouviu falar, é mais ou menos parecido quando uma pessoa compra numa loja e não paga, passa 5 anos, aí a loja não tem mais direito de cobrar. Tá. Então é a mesma coisa com o poder público. Se ele não te cobrou durante 5 anos a partir do momento que você construiu, ele não pode mais te cobrar. Então você tem essa garantia, esse direito estabelecido em lei. E a lei que define isso é o Código Tributário Nacional, que a gente tem aqui, é uma lei antiga, juntamente com a Instrução Normativa da Receita Federal, que é a 2021, que é uma das mais importantes que a gente utiliza para poder fazer a regularização de imóveis. Então, se o imóvel ele tem mais de 5 anos concluído, terminado, vamos supor, o imóvel hoje, estamos em 2025, então uma casa, um imóvel que foi concluído em 2019, ele não é mais obrigado a pagar imposto. Mas não quer dizer que ele está regularizado. Não está regularizado, ele tem que se regularizar. Aí o que ocorre, né? Vou emendar numa história aqui agora. Por exemplo, a gente já teve casos, mais de um, mas teve um que a pessoa pegou e fez o seguinte.
Ela tinha uma casa já construída, vamos chutar aqui, desde 2020. Construiu lá, não sei o que, em 2021, 2020 não, 2010, vamos falar mais retroativo. Essa pessoa construiu essa casa, em 2010 ela estava pronta, né? Aí passa-se os anos, beleza, chega agora em 2024, essa pessoa resolve, por qualquer motivo, regularizar. Ela passa por todos esses processos. Aprovação de prefeitura, emissão de habite, Receita Federal, averbação, para ela poder estar com esse imóvel regularizado. Tá. Quando ela dá entrada no projeto, em 2024, a prefeitura sabe que essa obra é existente. Ela regulariza, né? Faz um projeto que se chama projeto de regularização ou projeto de levantamento, dependendo da cidade. Fez o projeto de levantamento, a prefeitura é obrigada a informar a Receita Federal. Informou a Receita Federal, a Receita entende que isso é uma obra nova. A Receita Federal não consegue distinguir no sistema dela se é uma obra antiga, se é uma obra que já tem 10 anos, 5 anos, não. Quando a prefeitura informa lá que é uma obra nova, é um alvará novo. Entendi. E aí, o que ocorre? Muita gente vai lá e acaba pagando esse imposto. Um imposto integral. Paga ele. Imposto que não deveria ser pago, porque já extinguiu, né? Já estava extinto o direito. É o famoso caducou, né? Caducou, né? Isso aí, falar um jeitão popular, caducou, já era. Só que a turma paga. E aí teve um caso aqui, teve mais de um, mas teve um que foi bem específico, que foi uma conhecida da gente, que ela fez o projeto lá com uma pessoa, emitiram para ela um boleto lá de R$22 mil, na Receita Federal, ela pagou. Aí a gente conversando, tinha passado uns 3 meses, a gente conversando, não sei o que veio o assunto. Aí eu fiquei sabendo, eu falei, pô, Mari, por que você pagou isso daí? Sua casa já está construída há muito tempo, não sei o que. Falaram que eu tinha que pagar, não sei o que. Falei, deixa eu ver. Aí analisei a documentação, não tinha realmente que pagar, porque a casa dela já tinha sido concluída antes de 2018, no caso dela. Entendi, já era uma obra decadente. Era decadente. Aí nesse caso, ela pagou sem precisar. R$22 mil, sem necessidade. E detalhe, né? Esses 22 mil provavelmente com multa, né? Esses 22 foi o valor cheio. Porque lá quem fez para ela não faz o trabalho que a gente desempenha, né? Que é fazer a redução. Fez a simplificada. Fez o simplificado, que é um processo lá que entra no sistema, aperta o botão, emite a guia, então paga e beleza, acho que tá certo. Só que não, aí ela tinha o direito de não pagar. Aí no caso dela, eu não sei se cabe aqui nessa conversa falar, mas a gente conseguiu entrar com um processo administrativo e reaver o valor para ela. Entendi. Então a gente fez as comprovações, provou que a casa dela já existia, porque quando a obra ela já existe há mais de 5 anos, a partir do ano que você está regularizando, não é simplesmente você falar, minha casa já existe. Não, você tem que ter meios de comprovações. E aí, um dos meios é foto aérea que você tem hoje, foto aérea pelo Google Earth, né, que é aquela plataforma do Google que você vê ali o imóvel já concluído. Se tiver notas fiscais de mão de obra que foi prestado, recibo, contrato, notas de materiais que foram comprados na época da construção, então tudo isso daí junto, a gente consegue montar um processo. A gente monta um processo. Nesse caso dela precisou comprovar, mandar para a Receita Federal, mostrando que o imóvel já era realmente decadente. E aí sim entenderam, falou, bom, realmente é decadente. Ela pagou sem necessidade. Indevido, né? Indevido. E aí fez a repetição do indébito, que é o processo. Pediu o direito de novo e aí ela recebeu de volta. Aí recebeu até com juros e multa. Nossa. E pagou 22 e recebeu 24. Ficou bem feliz, né? Ficou, cara. Mas olha só, por um detalhe, ela teve essa oportunidade. Uma conversa informal que a gente estava tendo. Aí, surgiu o assunto, falei, caramba, deixa eu ver, que eu tô ligado toda hora também, né? Falei, deixa eu ver, vamos analisar, trouxe pro escritório, todo mundo viu aqui, falou, pô, realmente, tá dentro da legalidade o não pagamento, então vamos tentar restituiu. E até uma coisa importante, eu acho que muitos dos engenheiros, dos arquitetos, eles não têm esse conhecimento tributário. Cara, então não é que o engenheiro, o arquiteto acabou fazendo alguma coisa para você pagar mais, é que realmente ele não conhece, não é do métier dele.
né? Então acaba que ele faz a simplificada, que é o que ele conhece, Sim. e por fim o cliente acaba pagando 100% Achando que tá certo. ou pagando multa, né? Achando que está correto, sendo que você tem aí dentro da legislação uma maneira muito melhor Sim. e mais barata, né? É bem isso, é o desconhecimento. Esse caso foi um desconhecimento, porque a pessoa que fez o projeto para ela não fez por maldade, fez porque não sabia. Sim. Foi lá, você precisa regularizar, então tem que pagar isso aqui, ó, pum, paga. E só que assim, a gente que tem a expertise desse negócio como um todo, entende toda a parte legislativa, toda a parte tributária, toda a parte fiscal, toda a parte de normativo da Receita, então você consegue ter uma visão diferenciada, né? E aí tem outros amigos que a gente acaba tentando conscientizar todos os amigos arquitetos e engenheiros, falando, ó, gente, antes de chegar nessa parte, se você não entende a fundo, não se mete a fazer, porque você pode acabar fazendo a pessoa pagar uma grana que não deveria, né? E principalmente nessa parte de obras decadentes. Obras tem muito. O Brasil aí tem uma estimativa de ter mais de 70% dos imóveis tudo irregular. Caramba. Então imagina o tamanho desse universo. Meu Deus. De pessoas que às vezes nesse momento estão pagando uma conta que não deveria. Assim, deveria ter pago lá atrás quando fez, ter feito certinho o processo, a aprovação, mas não fez. Porque por vários motivos as pessoas simplesmente vão lá, fazem, constroem. Sim. Então, por isso mesmo. Até por necessidade, né? Às vezes a pessoa constrói. Muita gente. A gente até tem um debate aqui que diz sobre essa questão da fiscalização, que ela é muito falha, acaba permitindo, é muito permissivo deixar as pessoas fazerem conforme querem, o que é um grande problema, que acaba gerando aí construções irregulares, né? E aí as pessoas acabam depois tendo que regularizar de um jeito ou de outro. Uma pergunta, tem prazo para você entrar para pedir, por exemplo, você pagou o imposto, né, de uma obra decadente, você quer reaver esse imposto que você pagou indevido, tem um prazo? Tem um prazo. Que você consegue pedir isso depois de certo prazo, você não tem mais como... Tem um prazo, é o mesmo prazo da decadência, 5 anos. A partir do momento que você pagou, você tem o direito de pleitear a restituição. Em até 5 anos. Até 5 anos. Entendi. Só que assim... serve para os dois. Isso, é a mesma medida, né? Então você tem direito de não ser cobrado se passou 5 anos, e se você pagou, você tem direito de 5 anos para frente, restituição. Bacana. Só que assim, a restituição... Quem já pagou, então não está perdido. Se está em 5 anos, consegue... Se você pagou o imposto que não deveria para a Receita Federal, você tem o direito de tentar a restituição. A restituição não é algo garantido, mas é uma tentativa válida. Sim. Porque se você pagou... uma chance bem grande de êxito. É grande, com certeza. Eu tenho um caso aqui de um que pagou, cara, o dele não é nem decadência, ele pagou dentro do prazo legal. Só que ele pagou o valor cheio, e ele tem direito de restituir, só que aí tá vendo, pensando, então... cada um tem as suas análises pessoais. E às vezes até por falta de informação, poucas pessoas ficam com medo, né? As pessoas têm medo de, às vezes, mexer com a Receita Federal. O pessoal tem um pouco de receio, mas tudo que é feito dentro da legalidade não tem receio. Com certeza. Então se você faz ali, eu tenho direito, tá legal, tá em norma, tá em legislação, ponto. Você só não pode fazer nada de trambique, querer ficar inventando coisa. Desde que você declare tudo corretamente, né? Sim. Você não vai ter problema, porque você está amparado com as leis da própria Receita. Né? E é isso, né? E aí, assim, aproveitando para falar também que tem uma outra situação, que tem as obras que elas são decadentes, né, 100%, e existem situações de obras parcialmente decadentes. Existe isso também. Essa semana, inclusive, a gente fez uma que foi muita redução. A gente conseguiu gerar uma redução para esse cliente de quase... deu 47.900 de redução. Caramba. Ele estava... Olha, também, foi um caso de oportunidade. É legal de contar essa história. Ele estava... Eu estava no escritório de um colega construtora, e ele ia pagar uma DARF de 53 mil de uma obra que ele estava executando. Nessa de conversa, eu sempre curioso, eu falo, cara, deixa eu ver esse negócio aí. Deixa eu ver como que é, o que você está pagando, por que você está pagando? Porque você é construtora, daí a sua obrigação não é, eu emiti a CNO, gerei o boleto e vou pagar. Eu falei, cara, você tá louco. Para. Tá rasgando dinheiro. Deixa eu ver, porque se for para você pagar, beleza. Só que se não for,
a gente já para por aqui, você nem paga. Pô, mas eu tenho que pagar daqui 3 dias. Vencia assim, ó, rapidinho. 53 conto o boleto. Nossa. Daí eu falei, não, deixa pra lá, depois vai correr atrás disso daí, porque o correto é pagar o certo. E aí a gente sabe que existe a obrigatoriedade de pagar, só que se você estiver pagando alguma coisa da qual não é sua obrigação, então você não tem que pagar. E aí beleza, instruí ele, falei tudo como eram os procedimentos, pausou o pagamento. Aí a gente começou a correr atrás das questões legais, né, do negócio. E aí o que a gente descobriu no caso dele era o seguinte, ele estava pagando como construtora, sendo que a obrigação do pagamento era da pessoa física que tinha contratado ele. Entendi. E aí essa obra, ele ia pagar os 53, só que se fosse a responsabilidade da pessoa física, a gente conseguiria reduzir para 30, no momento em que estava a obra já executada, que era uma obra bem antiga, desde 2013, acho, fazendo, pausou, ficou muito tempo parada, e aí terminou em 2022, se não me engano. Foi uma obra longa, né? Porque a pessoa que estava executando parou, deixou de lado lá e depois vendeu para ele, que ele continuou. Então foi rolando. E aí, o que a gente ia falar? Sobre a parte de obra parcialmente decadente. Sim. Né? Então, no momento que estamos hoje, que foi exatamente esse ano, 2025, que ele deu entrada no projeto, a gente tinha um período de obra decadente, que era até 2019. Como essa obra começou em 2016, 2015, eu não lembro exato. Mas ela teve lá já 15, 16, 17, 18, 19. Ela já tinha 5 anos de decadência parcial. Entendi. Que ela não estava concluída, mas não o que tinha sido feito já era decadente. É isso mesmo, exatamente. Então ela já tinha parte decadente. E aí a parte decadente dela representa uma grande fatia. E aí a gente tinha uma promessa de redução de 53 para 30. Essa redução a gente conseguiu reduzir de 53 para 24. Aí depois umas outras análises, num período lá que ele teve funcionários CLT, a gente conseguiu fazer vinculação nessa CNO na obra. Fomos reduzindo mais. Cara, só sei que chegou no momento que a gente reduziu de 53 para 5.700. Nossa Senhora! Cara, olha que loucura. Então, ele ganhou tudo dentro da lei, ele ganhou um carro. Ele ganhou os armários embutidos da cozinha. Nossa, coisa. Economizou 47 mil. Caramba. Então, assim, ele estava pagando. Aí, se ele tivesse pago, seria muito mais problemático de tentar. Porque para você comprovar um monte de coisa, fica difícil, porque você tem que comprovar. A gente levou nesse processo praticamente 3 meses. Entendi. 4 meses, por aí, mas por um valor desse, nem que Com seja um ano. certeza. E aí ele tinha que comprovar a relação jurídica dos contratos. Então, como foi o contrato? Porque seria obrigação dele pagar o imposto se a obra fosse contratada por uma empreitada global, que aí é o fornecimento do material e da mão de obra. Nesse caso, sim, ele teria que estar pagando. Mas como não era esse tipo de contrato, era um contrato de prestação de serviço, onde ele estava prestando um serviço ali de consultoria, acompanhamento, execução de obra, a empreitada não é global, então a responsabilidade do pagamento é do dono da obra, seja pessoa física ou jurídica. E aí, analisando todo esse cenário, a gente conseguiu chegar nessa redução aí, que deu gigante, 47 mil reais. E aí, enfatizar essa parte da decadência parcial, que contribuiu muito para essa redução. Entendi. Como a obra era muito longa, e aí a regularização dela foi recente, porque não tinha projeto aprovado lá atrás, então aí o poder público perdeu o direito de cobrar o imposto 100%. Aí eles cobram somente do período não decadente. Que foi a finalização da obra. A finalização, e aí ficou uma parte lá, que aí o próprio sistema da Receita, ele determina com base no tempo. E aí, dependendo do cenário, a gente também tem como determinar essa decadência parcial por meio de laudo. Um laudo com responsabilidade técnica. Entendi. Então tem aí meios, é feito por um engenheiro. Por engenheiro arquiteto. E daí tem os meios corretos, né, da gente fazer as comprovações, que é tudo balizado por instrução normativa da Receita. Que nem assim por exemplo, o que comprova, né, uma obra ali? O projeto, o alvará, a emissão da RT na época, quando é o caso, ou da RRT, notas fiscais de serviço, notas fiscais de materiais, contrato com empreiteiros, com pedreiro, com construtora, prestador de serviço,
diário de obra, quando é o caso, ligação de energia, ligação de água, recebimento de correspondência. Então, tem vários meios de comprovação. Entendi. E aí, para a decadência, a Receita Federal ela instrui que é importante que se tenha 3 comprovações. Então, a gente sempre se baseia por 3 para ficar dentro dos parâmetros legais aí de norma, que aí, às vezes, é uma foto aérea para comprovar ali que o imóvel está construído, né, feito, finalizado. Fotos mesmo ali, com comprovação de data, ligação de água, nota fiscal, uma nota de concreto ali da época. Então, a ligação de energia. A ligação de energia, conta, vamos sortear uma conta lá de 5 anos atrás, ótimo. Então você tem meios de comprovar. Então, essa é a forma que se faz correta. Então, para a gente entender, você tem as 2 opções, né? Tanto a obra decadente de uma obra que já está finalizada, com mais de 5 anos, sim, e que a pessoa quer regularizar, mas consegue não estar pagando esse imposto, às vezes em 100%, né? Sim. E tem a obra que foi paralisada e depois ela retornou, mas ela tem um pedaço que é decadente. Isso, ela demorou, né? Não precisa nem falar paralisada, mas ela levou um tempo muito longo. Muito longo, acima de 5 anos. Acima de 5 anos. E aí, passou de 5 anos, a coisa feita com mais de 5 anos torna-se decadente. Né? E aí pode ser feita por aferição com laudo, que eu posso determinar por intermédio de um laudo, com RT. Foi feita a fundação, então essa obra, a fundação representa 10%, isso daqui é decadente, agora daqui para cá não. Ou deixar o sistema fazer por conta própria. A maioria das vezes o sistema é mais vantajoso. Entendi. Que ele já dá por tempo ali. E aí o que ficou não decadente, a gente faz o trabalho de redução sobre essa parte também. Então você não vai pagar o valor cheio sobre o não decadente. Vai pagar o valor reduzido de também. De toda forma você vai reduzir. Não, a gente busca redução. Redução sempre. Então o negócio é buscar os meios legais. E é importante, né? Porque é como se fosse, sendo bem simplista, né? Mas é como se fosse um imposto de renda da obra, né? Mais ou menos. Está mais atrelado com a parte de contribuição previdenciária, né? Porque a obra, você quando faz uma obra, independente de ser pessoa física ou jurídica, você está contratando mão de obra. E 90% das obras, sei lá, se mais ou menos, um pouco, é tudo informal. É o pedreiro, é o eletricista. Malemar é o MEI ali, o MEI que é formalizado, mas são sempre prestadores informais. E aí o governo ele criou contribuições que ficaram a cargo do dono da construção, porque ele não consegue fiscalizar, o seu Zé Pedreiro, o João eletricista, o fulano pintor, ele não fiscaliza, ele não consegue. E lá na frente eles vão precisar aposentar toda essa turma. Então quando o dono da obra está pagando esses impostos, não é assim exatamente à toa, né? Não é uma coisa, dinheiro perdido. Não, você está ajudando na contribuição da Previdência Social, porque lá na frente esse negócio vai estourar. Então criaram-se essa contribuição a cargo do dono da obra para estar sendo pago, né? Até um jeito de fiscalizar, né? Porque senão essa turma geralmente é informal, né? Não tem como... Não tem como fiscalizar. Não tem como fiscalizar, né? Consegue fiscalizar o MEI, porque tem um cadastro do CNPJ, mas a maioria nem MEI tem, né? É difícil. Nossa, a maioria daqui, a maioria, nossa, é de 10, 9. 10, 9 é tudo informal. É pedreiro autônomo, eletricista autônomo, quando vincula, né? Para fazer as contribuições e a redução, né, que é necessário, então o prestador vinculado. Entendi. Essa questão da obra decadente é bem legal, porque, como você mesmo disse, tem muita obra que está irregular. E a obra estando irregular, às vezes você vai fazer uma venda, pelo que eu sei, você não consegue que o comprador financie a sua casa, por exemplo. Não. E aí você perde a venda, porque hoje... Acho que uns 80% das vendas são financiadas. Quase todas. É difícil alguém que compra à vista, né? Então. Tudo está muito caro, então uma pessoa precisa comprar e a outra precisa vender. E aí, essa intermediação sempre tem instituição financeira que vai fazer o financiamento. Então, o banco, ele quer um imóvel 100% regularizado, para ele ter garantia de que ele consiga vender também. Sim. Não é só porque ele quer o imóvel regularizado, ele quer garantias documentais.
Sim. Então tem documento lá resolvido, está averbado na matrícula do imóvel, a construção conforme existente, beleza, libera o financiamento. Até porque um imóvel regularizado, ele vale mais, né? É isso que eu estava pensando. Ele né? tende a valer mais. Se você vai pegar aí no mercado imobiliário, um imóvel construído, todo documentado bonitinho, ele tende a valer ali 10% pelo menos a mais. É, porque na hora da negociação, a pessoa que está comprando, ela pode usar isso. Ela Sim, fala, olha, esse sim. imóvel está irregular, eu até pago à vista, mas eu vou Vai pagar... pagar menos. Né? Vai descontar uma boa grana porque vai alegar que vai querer documentar. E se for, às vezes, só uma regularização, por exemplo, do INSS da obra, você consegue regularizar com 100% de... Então, olha só. E aí o cara ganhou um dinheiro em cima da sua casa sem você Verdade. saber. Você deu desconto que não precisaria. Então. Parei pensando nesse caso que eu falei agora, que o cara economizou 47 mil. Então. Se ele está fazendo uma negociação, é um imóvel bem grande, né? Sei lá, seja de milhões. Aí ele pega e fala lá, que seja 2 milhões. Ele pega e fala, pô, cara, eu pago à vista, só que pago 1.700.000, tá irregular. Vou ter que gastar. Vou ter que gastar uma grana regularizando. O cara, pô, beleza, vai. Aí ele vai lá e gasta 5 mil com o imposto da receita. Na prefeitura gasta mais, às vezes, uns 10, sei lá. Menos de 20 ele resolveu. Ganhou uma grana em cima, né? O cara fez uma compra vantajosa. Ele, só nessa brincadeira ele fala, vou vender agora. E aí a pessoa, às vezes, por falta de informação, acaba perdendo dinheiro ou deixando dinheiro na mesa, né? É bem isso. Então, é muito importante esse assunto. O pessoal tem que se atentar, porque... Tem, cara. Não, é importante. Quem tem informação não perde dinheiro. Não. E assim, isso daqui é uma coisa que eu tenho lidado com pessoas que são investidores, que tem o arquiteto, que tem o engenheiro, que tem o pedreiro que já faz obra há 300 anos e não conhece disso, desconhece. E às vezes tem gente que equivocadamente pega e fala assim, não, eu já contratei meu arquiteto, ele está resolvendo tudo. Não é bem assim. O engenheiro, ele fechou para mim um pacotão e tá tudo certo. Não é, porque eu tenho visto o caso das pessoas pagando além do que deveria, ou aprovando o projeto de uma forma equivocada que vai onerar a pessoa. Então, é sempre importante lidar com os especialistas de cada área. Com certeza. Tanto é que a gente se especializou nisso por um propósito, ajudar as pessoas nessa parte, porque é muito melhor manter o dinheiro no bolso do seu cliente do que no cofre do governo. Com certeza. Né? Então a gente tenta sempre fazer dessa forma para poder e ainda benefício mesmo. Ainda pagando indevidamente, né? Porque se você tem a possibilidade do desconto ou da não multa, né? Porque muitas pessoas acabam pagando multa também por pagar depois. Né? Então é uma questão realmente de informação, né? As pessoas pagam mais caro por falta de informação. Sim. E o governo, você percebeu que ele não identifica se a obra é nova ou antiga ou nada. Se pagar, ok, ele só aceita. E aí se você reclamar, ele te devolve. Porque imagina quantas pessoas já pagaram de forma errada e passou 5 anos, o dinheiro tá... Imagina quantos bilhões. Muito dinheiro, muito dinheiro. Então... que o governo recebe que não deveria. Que deveria ficar no mercado. Sim, girando no mercado. Às vezes a pessoa acaba sendo um construtor, aquela pessoa que constrói para alugar, e aí tem 5, 6, 7 imóveis, todos irregulares. Tem um monte. Pessoa que faz a casinha para alugar, faz uma renda, né? E por aí vai, né? Às vezes a pessoa, por falta de conhecimento, acaba deixando de regularizar o imóvel por medo de pagar muito e tudo mais, vai deixando. Aí lá na frente acaba não sabendo sobre essa decadência, paga, sendo que às vezes poderia ter deixado para lá. E ainda correndo um risco, né? Porque dentro do prazo de 5 anos após a obra tá pronta, pode ter multa, juros, né, encargos. E aí eu preciso agora fazer um adendo muito importante. Por exemplo, a decadência, ela vai ser sempre prevista em lei. Ela sempre vai existir. As pessoas sempre vão ter esse direito de não pagar se o poder público não cobrou dentro de 5 anos. Porém, hoje em dia as prefeituras estão enrijecendo o sistema de aprovação e regularização de imóveis. Por exemplo, tem prefeituras que não aprovam mais imóveis irregulares. Muitas.
Entendi. Por quê? Porque eles querem realmente acabar com esse negócio da irregularidade. Uhum. Como não tem muito poder de fiscalização, eles estão criando um poder de punição, vamos dizer assim. Está dificultando a Dificultando regularização. a regularização. Aí eles estão abrindo somente brechas em períodos específicos, que se chama anistia, Uhum. para regularizar uma parte das obras, isso se a pessoa tiver antenada e resolver fazer. Entendi. Então os imóveis eles estão ficando tempos assim sem a parte de regularização possível. Vai perder isso. E aí o que consequentemente vai acontecer? As pessoas devem se conscientizar e fazer o processo correto. Desde o início, aprovar o projeto, recolher a contribuição perante a Receita, pedir o habite, averbar bonitinho, para ficar com o imóvel 100% regular. Por quê? Nem poder público municipal nem federal está querendo mais perder dinheiro. Uhum. Porque a Receita Federal mesmo, a partir do momento que pôs um projeto aprovado na prefeitura, não tem mais decadência. Por quê? Porque agora eles cobram automaticamente. Tem um sistema entre prefeitura e Receita Federal, que chama Sispref Obra, que a prefeitura, a partir do momento que aprovou o projeto, já informa esse Sispref Obra que informa a Receita. Entendi. Informou a Receita já sabe que você tem obra. E aí eles não esperam mais passar os 5 anos. Sim, eles vão mandar eles já a mandam cobrança a cobrança antes. E aí quando eles mandam a cobrança, eles mandam a cobrança do valor cheio. Uhum. Eles não vão mandar o valor que a gente sabe que é o necessário de pagar. É um valor reduzido, com 70% a menos. Não, eles vão mandar o valor cheio, que é o que fica lá no sistema para você imprimir e emitir. Que é o que a maioria das pessoas acabam fazendo. Então, assim, essa parte de decadência, ela vai acabar. E já está se minguando aí para não ter mais, para quem aprova projeto. Uhum. Para quem continua construindo irregular, sem projeto, sem nada, vai ficar no risco de não conseguir aprovar o projeto, dependendo da prefeitura, não conseguir regularizar, pedir habite-se, e aí, consequentemente, se não tem projeto e essa obra está irregular, não vai conseguir aprovar projeto, não vai conseguir averbar, não vai conseguir pagar a receita, não vai conseguir vender esse imóvel financiado. E esse imóvel vai ficar desvalorizado. Então, vira uma bola de neve. Porque o comprador, no caso, também não vai conseguir regularizar. Não vai. Aí é um acordo de civil, né? Uhum. Acordo civil, tô comprando seu imóvel irregular, beleza, assumo os riscos. Tô comprando seu terreno, né? Porque, na verdade, é o terreno que você vai estar comprando. O que está em cima não vai estar regular. Então, assim, a pessoa fica no risco, né? E tem muitos, assim, cada pessoa aí vai contradizer. E assim, né, é muito investimento pra gente não se atentar a isso, né? Porque não é um pedaço, é uma parte pequena do investimento que você dedica, né, à regularidade. Não é muito. As pessoas, elas acham que gasta muito. Nossa, eu vou pelar, com esse dinheiro eu compro os tijolos, eu compro o piso. Mas não, isso aí tem que pôr no papel, tem que contabilizar, e não é uma fatia muito grande. Se fizer do jeito certo, pô, você já reduz. Imagina uma obra que você tem aí, vamos falar uma obra média aí de 160 metros, com imposto de 11 mil, a gente reduz para 2,5. Então. Pô, e 2,5 pago durante a construção. Então, você não vai precisar tirar os 2,5 à vista. Não, é pago. Se for uma obra de 10 meses, dá R$250 por mês. Então, assim, vale muito a pena. E se for uma obra maior... E quando chegar no final da obra, você está tranquilo. Você tá sossegado. Para aprovar um projeto da prefeitura, tem prefeitura que cobra R$1,50 por metro quadrado. É muito barato. É muito. Então, assim, o que vai custar ali mais, às vezes, vai ser o desenvolvimento do projeto. Que varia. Vai ter arquiteto de 3 mil, 5 mil, 10 mil, 15 mil, 20 mil, depende do projeto. E aí é negociação, é acordo, mas assim, aprovar na prefeitura bonitinho, pede o habite. Depois, durante a obra, faz a Receita Federal, que é o momento ideal. Emite a CND, pronto, imprime. A averbação a pessoa pode esperar para fazer. A averbação dá para esperar. A emissão da habite também não tem prazo definido, você pode esperar um pouco. Entendi. Agora, a Receita Federal não. Receita, se você não declarar a obra durante a construção, você perde direitos de benefício, você acumula multa durante o período que não declarou, correção monetária, você acumula multa e juros. Vira um bolo, você perde dinheiro à toa. O pessoal às vezes vai no material de construção, fica brigando com o cara lá por causa de 50, 100 reais, né? E na hora de economizar 10, 15 mil, não quer fazer. Não quer postergar, deixar para depois, vou ver o que eu faço depois. E aí depois você corre vários riscos. O risco de ser notificado a pagar o valor que a Receita cobra,
perder a oportunidade de ter o pedreiro prestador ali no momento da construção para pegar documento, para pegar dados dele para fazer o pagamento das contribuições em nome dele, que é da obrigação do dono da obra. Uhum. E aí, se ele já não está lá, a pessoa perde a oportunidade. Eu tive caso aqui de pessoa que não tinha mais o pedreiro para vincular. Às vezes é de outra cidade. O cara sobe, eu termino a obra meio mais ou menos, ali, sabe? Acaba meio brigado, brigou, não deu muito certo. Aí como que você vai pedir os dados do cara? Uhum. Aí a pessoa acaba, em vez de ter que pagar os 2,5, paga os 11. Então, perde dinheiro. Por uma falta de clareza, acho, na minha visão. Uma falta de clareza. E é muito importante isso daí. Desde que a gente meio cultural nosso, né? Construir direto com o pedreiro e sem papel, sempre na de boca, não tem contrato, não tem recibo, não tem nada. No fio do bigode, né? No fio do bigode, você é doido, cara. Só que a turma faz. Aqui a gente aconselha, todo mundo quando chega aqui, fazer contrato, a já tem um modelo, formalizar isso daí certinho, é importante para qualquer fiscalização você está documentado. Sim. Recibo, porque o Pix não vale. Isso é importante, vale recibo, né? Assinado, assinou. Pode ser recibos de papelaria, aquele que você coloca nome, CPF, recebi de fulano, tanto, só isso. Referente a trabalho tal. Isso, pronto. E aí depois o resto a gente que cuida e faz aí. Entendi. São coisas simples, né? Simples, coisas simples. Mas é isso, cara, é coisa de decadência, a gente até puxou para outros assuntos aí aleatórios, mas a decadência... Mas faz tudo parte, né? Faz tudo parte, uma coisa se amarra com a outra. Porque às vezes a pessoa que está com o imóvel decadente agora, está procurando essa informação, também vai construir lá na frente de novo, né? Não, quem vai construir, então... se vai construir tem que começar desde o início, que no momento ideal existe uma grande equívoco de quem constrói por parte de todo mundo. Responsáveis técnicos, arquitetos, engenheiros, pedreiro, construtor, incorporador, construtora, de pegar e falar, não, depois você vê lá no final esse negócio. Eu mesmo falava isso lá antigamente, quando eu não desconhecia. Eu pegava, fazia as construções, as obras, e falava, não, Receita Federal no final. No final, se você fizer do jeito simplificado. E aí você paga o valor cheio. Se você quiser pagar tudo, lá você quer pagar tudo, você quer perder dinheiro, então é assim. Quer ajudar o governo, quer ajudar o governo. Pô, tô sacanagem. Ninguém avisa, né, meu? Não. E aí, depois a gente descobriu, eu falei, meu Deus, cara, esse negócio é durante a construção. Até porque tem uma instrução normativa da Receita, que é a 2061, que ela diz que é obrigado a se abrir o CNO a partir do primeiro mês. 30 dias depois que começou a obra, você tem que estar com esse CNO aberto, que é o Cadastro Nacional da Obra. Então, a partir do momento que abriu o Cadastro Nacional da Obra, você começa a fazer recolhimento. Entendi. No cenário ideal. Redução máxima. Tem cenários de obras, dependendo do tipo de contrato, que a gente reduz 100%. 100%. Dependendo do contrato. Entendi. Se contratou uma construtora com prestador com funcionários CLTs, a gente consegue redução de 100%. Porque, na verdade, a construtora já paga o INSS, né? Você vai pagar dobrado. Isso, só que assim as pessoas acabam pagando dobrado. A construtora vai lá e paga por desconhecimento, paga lá, deixa o dono da obra pagar aqui e fica desse jeito, cara. E o dinheiro fica na mesma. Paga 2 vezes, e paga 2 vezes cheio. Eles pagam cheio lá e cheio aqui. Ainda se bobear, ainda paga com multa. Meu Deus do céu. E paga depois da obra, espera da multa. Nossa, às vezes vem a famosa cartinha da Receita. Chega o aviso de regularização de obra, o ARO, né? Aí não adianta ter medo, né? Porque daí vai ter que pagar. Não, quando chega, só quando chega. Tem muitos clientes que... Desculpa. Tem muitos clientes e o cara, ele sabe às vezes, ele já está instruído disso daqui, conversamos, não sei o que, aí chega a carta e o cara vem. Aí eu falo, só assim, né, meu? Cara do céu. Lembra quando eu te chamei há 6 meses atrás, lá no início da obra, há 8 meses atrás? Nossa, aí chega a carta, chegou aqui pra mim, e chega, cara, chega a carta. Quando não chega física, ela chega na caixa postal do Gov, no portal da pessoa lá que está com o projeto aprovado, chega lá nesse Gov e aí a pessoa está lá avisada. Ninguém vê. Aí vários que a gente recebe para regularização, a gente entra na caixa e vê lá já o aviso. Aviso de regulação de obra. E quando não está com aviso, já está com o alvará apontado, que é a mesma coisa. Tem o alvará apontado no sistema, você vai ser cobrado em algum momento.
E ainda corre o risco de você ir para a dívida ativa, não é isso? Sim, se não pagar, você pode ir para a dívida ativa e pode ficar com o nome lá pendente perante a Receita Federal. Pode ser também compulsoriamente convidado a pagar. E aí esse convidado a pagar pode vir além do valor cheio, multa. E vai de 70% a 225%. É dever pro leão, ninguém pode. Não, você tem que acertar o quanto antes. Tem que acertar, cara. A Receita tem que acertar. E se dá para acertar economizando, né? Não tem porquê não se informar. Não. Então, assim, essa conversa eu acho que é muito bacana para quem está procurando esse tipo de informação. Sim, sim. Né? Foi bem esclarecedor aí essa questão da obra decadente. Legal. E acredito que vamos ter outros temas a respeito de INSS de obra. Para a gente poder dar uma luz para o pessoal que está na construção, que está fazendo sua casa ou fazendo para vender, enfim, quem está em obras, né? Não, sim, importante. Se instrua, vá atrás de informação, porque isso é importante, né? É seu dinheiro que está em jogo, pô, não é fácil construir. Se tem jeito de você reduzir, por que não? Exato. E nem se você descobrisse que tem como reduzir agora o imposto da sua obra em 70%, você vai esperar lá na frente para ver? Eu não esperaria. Com certeza. Sabendo de todos os riscos, porque tem risco de fiscalização, risco de ser cobrado, risco de receber multa, tem um monte de risco. E se você se antecipa, você elimina esse risco. Elimina o risco, fica dentro da lei. E paga menos. E seu documento, o documento do seu imóvel fica 100% certinho. Para financiar, para vender financiado. Sim. Maravilha, Brunão. É isso. E fechou. Aí o próximo, vamos ver o tema que o pessoal vai deixar nos comentários aí. Beleza, se vocês quiserem saber a respeito do INSS de obra, a gente está aí para fazer novos conteúdos para vocês. Beleza? Maravilha, isso aí. Valeu, turma. Obrigado. Hein? Valeu, obrigado. Tchau. Construtor. Prestar. Corta.